Aí como eu tava falando, né, que meu celular não tá fazendo vídeo mais de 3 minutos, não sei porquê. Mas continuando aqui, aí eu entrei no meu quarto para ler a Bíblia, aí eu comecei a conversar com Deus, a orar. E eu tive um momento de leitura bíblica ali, cerca de uma hora e pouca. E senti uma presença forte de Deus, como se fosse um abraço, como se a mão dele estivesse sobre mim, tocando em mim. E aquele arrepio forte, de cima para baixo, de baixo para cima. A presença do Espírito Santo, só quem sente sabe como é doce, como é bom. Oh glória, aleluia. Então eu senti essa presença do eterno Deus ali e eu comecei a chorar diante da Bíblia. E eu falei, Deus, eu quero te conhecer, eu quero conhecer o Deus dessa palavra, o Deus da minha avó, o Deus dos crentes, né? E ali começou a minha história com Deus. E eu passei cerca de uns 2 meses lendo a Bíblia todo dia, de manhã, de tarde, de noite, até o dia que eu voltei na casa da minha avó para conversar com ela. E minha avó me fez o convite para fazer uma visita na igreja que ela estava congregando naquela época, né? Uma igreja lá no Jardim Meldon, Assembleia Menina dos Olhos de Deus. E eu falei, vó, eu vou, porque senti no coração também de ir. E fui. E eu lembro que o pastor estava pregando Gênesis 28, verso 10. O pastor Gessé, que é o pastor presidente da igreja, estava pregando, né? E durante o culto, durante a palavra, eu senti a presença forte de Deus. Me arrepiava todo a cada levantar do microfone, né? A cada levantar de voz. Igreja pentecostal, que eu gosto muito. Eu sou pentecostal, apesar de ter uma fala mais calma, apesar de parecer calmo, mas eu sou pentecostal, gosto do fogo. Então ali eu senti muita presença de Deus naquela igreja, os irmãos dando glória a Deus, aleluia, e eu ali naquele meio ali, e quando o pastor fez apelo, começou a falar, eu já estava lá na frente com a mão levantada, aleluia, e ali aceitei Jesus. Ele também começou a minha história com a igreja, com a comunhão com os outros irmãos da mesma fé. E eu gostei e fiquei naquela igreja por um tempo e foi muito bom. Agradeço a Deus, né, por ter conhecido aquele ministério. Fui feliz, aprendi demais, aprendi muito. E ele comecei a buscar mais as coisas espirituais, as coisas de Deus. A cada culto era um aprendizado. E comecei a me dedicar aos estudos bíblicos, né, a ler muito, a buscar ler mais a Bíblia, né, a orar. E depois disso, eu fiz um voto com Deus, né? Eu fiz um voto no livro de Salmos, que eu leria o livro de Salmos para sempre. E diariamente. E assim eu comecei a ter o costume de ler as Escrituras Sagradas, né? Mateus 4, versículo 4, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. E eu comecei a me apaixonar pela Bíblia, me apaixonar pela história de Deus, né? Pela história do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. E por cerca de uns 2 anos, mais ou menos, quase 2 anos, buscando, né, crescer espiritualmente diante da graça e misericórdia de Deus. Aí depois de um tempo, em 2014, a minha mãe veio a ficar doente, né? Aí eu comecei a dar uma esfriadinha, passar um momento difícil. Depois eu arrumei um trabalho que eu não tinha tempo mais para poder
para as igrejas, que eu gostava de ir, né? Eu gostava de visitar, de fazer visita, de pregar em outras igrejas. E comecei a desanimar, não perder a fé em si. Continuei lendo as Escrituras Sagradas todos os dias. E acabou que depois de um tempo eu acabei caindo, acabei voltando a beber, a fazer as coisas que eu tinha parado, né? Que depois da minha conversão, decidi mudar de vida. E por fraqueza minha, me deixei levar de novo e voltei ao passado, né? Mas Deus sempre esteve comigo, Deus sempre me levantou, sempre soube que tudo era fase, tempo, momento. Então foi então que eu voltei, né? Mais uma vez para a igreja, mais uma vez a caminhar. Por mais que eu nunca tenha deixado a fé, nem abandonado as Escrituras Sagradas, mas a gente também tem que estar em comunhão com a igreja, certo? Então eu voltei para a igreja, voltei até para um outro ministério, né, que era mais perto da minha casa também, no Bom Retiro, a Assembleia Ebenezer. Ali foi onde eu dei um start novamente, né? Foi no ano de 2016 que eu voltei para ali. Foi quando eu comecei a pregar em algumas igrejas aqui em Teresópolis. Tive a oportunidade, né? Segundo a graça de Deus. Preguei em algumas igrejas de perto, de longe. E foi muito bom. Aí logo depois, eu fiquei um tempo nessa igreja, depois passei para uma outra igreja, né, por coisas pessoais, né? Não por algum problema, questão da outra igreja em si, mas por vontade minha, né? E por escolha, né? Não me adaptei muito aonde eu estava também. Aí conheci a Reformare, a igreja Reformare, que é a igreja que eu sou membro até hoje, para a honra e glória do Senhor, né? Graças a Deus. E firme, né? E firme na caminhada. Tive tropeços, claro, todo mundo tem, mas não desisto, não vou desistir porque o Senhor está comigo. E eu estou aí, hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, né? Firme, mas é Ele que me firma, não eu, é Ele que faz todas as coisas, é o Deus Todo-Poderoso. E as Escrituras fazem parte da minha vida hoje, sempre e para sempre. Assim, eu peço a Deus e oro a Deus que Ele me dê força todos os dias da minha vida. Amém? Então eu resolvi gravar esse testemunho aqui. Um resumo, né? Que é muito maior, né? Mas é o que Deus tem feito na minha vida, tem me abençoado muito. Em toda a honra, toda a glória dada a Ele. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. E sabe que Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem coisas grandes a fazer por nós. Amém? Ele já fez, mas Ele quer fazer ainda mais. Tá? Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.